Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, chamado Como o Cérebro Produz o Amor, eu mencionei que tudo na vida tem duas explicações, uma explicação próxima e uma explicação evolutiva. Então eu dei como exemplo a evolução do sentimento de ligação, do sentimento de amor que a gente tem, né? Então no vídeo anterior eu expliquei como é que o cérebro produz esse sentimento, que é uma explicação próxima. Mas, como tudo na vida tem duas explicações, também tem uma outra explicação por que o amor existe. Tudo bem, uma coisa é você entender que o cérebro tem seus mecanismos físico-químicos e fisiológicos e ele produz essa sensação incrível que é o amor, que é a satisfação de estar perto das pessoas queridas e o sofrimento de afastar. Mas por que isso é assim? Isso é assim porque isso evoluiu assim ao longo de milhões de anos. E essa é a explicação evolutiva. Então tudo tem uma explicação próxima, como funciona, e uma explicação evolutiva, que é por que aquilo existe. No caso do amor, aconteceu que nos mamíferos, e nós todos somos mamíferos, o ovo deixou de ser posto fora da fêmea. A fêmea não colocava mais o ovo fora. O ovo fica dentro do corpo da fêmea, da mulher. Então, esse evento já representou um passo de uma necessidade de um cuidado maior com o próprio corpo, com o próprio feto dentro da própria barriga, na mulher. E isso aumentou a necessidade de cuidado. Nos mamíferos, esse feto nasce ainda precisando se desenvolver, muitas vezes. No caso dos primatas, dos macacos, nós todos somos parte da ordem dos primatas. Os mamíferos primatas, eles nascem ainda com o desenvolvimento incompleto, nascem ainda precisando de muita ajuda, muito cuidado. Então, essa realidade foi vantajosa e favoreceu que aqueles pais e aquelas mães mais amorosas, que se sentiam mais satisfeitos em estarem próximas dos seus filhotes, fossem selecionadas pela seleção natural e tivessem mais filhotes, deixassem mais descendentes. Para você entender exatamente o que é seleção natural, que foi o processo que criou todos nós, tem um vídeo no canal chamado O que é seleção natural. Ele é muito bom que ele seja visto junto com outro vídeo chamado O que são mutações genéticas, porque as mutações genéticas, junto com a seleção natural, é que são o motor da evolução e fazem com que tudo possa acontecer, tudo possa existir, Então, a evolução dos mamíferos e nos primatas, o nascimento do filhote ainda precisando se desenvolver fora do útero, selecionou, favoreceu a evolução do comportamento amoroso, do comportamento de cuidar, a evolução, aqueles seres que nasciam com mutações genéticas que aumentavam a sua necessidade de estar junto com os filhotes, aumentavam o seu prazer de cuidar e aumentavam o seu sofrimento de separação, sobreviviam mais, tinham mais filhotes e aquilo se reforçava naquelas espécies. Isso levou à evolução da família. Famílias são grupos de indivíduos aparentados que cuidam uns dos outros. As famílias nasceram da necessidade de cuidar dos filhotes frágeis que passavam por uma fase inicial de dependência materna, mamando, terminando seu amadurecimento nervoso, amadurecimento ósseo, amadurecimento muscular fora do útero. Então, por um tempo, a mãe fica com mais dificuldade de buscar alimento, de se proteger, e aí o pai, os sobrinhos, os tios passam a assumir essa função. Como é que pode evoluir o sentimento de colaboração familiar entre parentes que não são exatamente só a mãe e o pai? Evolui por um fenômeno incrível chamado seleção de parentesco. Seleção de parentesco é quando tios e parentes próximos nascem com a tendência, com a mutação genética de se interessar pelo cuidado dos seus sobrinhos, e isso dá uma grande vantagem genética a eles na evolução, porque vários genes que eles compartilham com esses sobrinhos são passados com mais força para a geração seguinte. Quem tinha mais disposição para ajudar seus sobrinhos e primos pequenos a sobreviver, com isso teve mais genes passados para a próxima geração. Mesmo que ele não tivesse filhotes, os genes dele que estavam nos primos, nos sobrinhos, passavam para a próxima geração.
e com isso o maior número de seres nasceram com aqueles genes que traziam a tendência de cuidado. No ser humano, esse processo acelerou muito. O ser humano começou a evoluir um cérebro maior a partir da evolução hominida. Aumentou a necessidade de cuidado parental, porque aumentou a vulnerabilidade do filhote. O bebê humano nasce muito imaturo. Demora muito para ele se formar mentalmente depois, né? O corpo e a mente. Então aumentou muito a necessidade de cuidado coletivo. A necessidade de cuidado coletivo com os filhos imaturos aumentou muito a vantagem de comportamentos altruístas de cuidado, de carinho, de afeto, de atenção com pequenos, mesmo que não sejam seus próprios filhos. E isso foi o motor da evolução do altruísmo e do amor no ser humano. Nas pessoas, essa evolução pôde ocorrer porque alguns nasceram com maior volume cerebral de áreas envolvidas em áreas de emoções amorosas, sentindo mais a dor da separação e maior produção de hormônios ligados aos sentimentos fraternais. Esses hormônios cerebrais. Essas pessoas viveram sinceramente mais interessadas no bem-estar dos seus entes queridos. Sem saber, propagaram seu temperamento para as gerações seguintes e ele prevaleceu, já que aumentou a sobrevivência e a reprodução tanto dos filhos protegidos quanto dos parentes altruístas e protetores. Então essa é a explicação evolutiva ou distante de por que o amor evoluiu no ser humano. Certo? É isso aí, pessoal. Lembrem-se disso. Qualquer coisa na vida tem duas explicações e conhecer as duas explicações faz com que a gente tenha um entendimento muito mais profundo da existência. Um grande abraço. Até a próxima.